Vamos poder se sentar, tá bom? A gente vai ouvir a palavra do nosso bom Deus. E eu tenho certeza, é a palavra, meu amigo. Pode vir ouvir, tá bom? Amém. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. A gente vai estudar hoje o 5º capítulo de Êxodos, o 2º livro da Bíblia. Êxodos, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodos, capítulo número 5. O vento não... Vamos lá. Diz assim. Depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles ainda falaram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos, pedimos-te, ir a caminho de 3 dias ao deserto, e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não nos venha sobre nós com pestilência ou com espada. Respondeu-lhes de novo o rei do Egito, Moisés e Arão: por que fazeis o povo cessar as suas obras? Ide as vossas cargas. Disse mais Faraó: eis que o povo da terra geme muito, e vos fazeis abandonar a sua carga. Agora o verso número 9 diz assim: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não deem ouvido às palavras de mentiras. Amém, irmãos? Amém? Acho que todo mundo já ouviu a história de Moisés. E Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo do Egito, mas quando eles chegaram para Faraó, para libertar o povo, Faraó simplesmente não permitiu isso. Faraó disse assim: olha, você vem aqui em nome do Deus de Israel, mas quem é esse Deus para que eu possa ouvir a sua voz? Então Moisés fez questão de apresentar o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: olha, é o Deus dos hebreus, deixa aí o povo dele. Então Moisés disse: olha, se você não nos deixar aí, é bem provável que ele venha com espada sobre nós. E Faraó disse: quem é esse Deus para eu ouvir a voz dele? Quem é ele? Então Faraó, ele usou uma estratégia para ocupar aquele povo. Quando Faraó viu que Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo, Faraó disse assim: olha, quer saber? Esse povo só te ouve porque está desocupado, Moisés. Porque se esse povo estiver ocupado, eles não terão tempo para ouvir as palavras que você diz. Então, Faraó, que escravizava o povo de Deus, aumentou o trabalho sobre eles, sobre o povo de Deus, para que quando Moisés chegasse, lhes falasse sobre a palavra de Deus, eles não dessem ouvido. Inclusive, Faraó, no texto que nós lemos, ele diz que Moisés vinha com palavras de mentira para o povo. Então, no verso número 5, então Faraó disse assim: olha, esse povo está ocioso, esse povo está desocupado. Então, para Faraó, a ideia de libertar o povo para ir adorar a Deus no deserto era como se eles estivessem a fazer algo sem valor. Era como se eles estivessem desocupados, ociosos, sem nada para fazer. Então, o Faraó disse assim: olha, vamos ocupar eles, vamos desocupar, vamos aumentar o trabalho deles, para eles se focarem no trabalho, até o ponto de esquecerem as palavras que esse Moisés diz. Não existe nada que representa mais o mundo que nós vivemos como o Egito. Era um local cheio de magia, era mundanismo, não havia temor de Deus no coração dos homens. Então, o povo de Deus era escravo. Embora Faraó desse comida para eles, bebida, mas ele continuava sendo escravo de Faraó. Trabalhavam para construir uma cidade que não era deles. Eles eram totalmente escravos. Então, Faraó, quando ouviu as palavras de Moisés, Faraó não resolveu destruir o povo. Porque se Faraó destruísse o povo, quem trabalharia para ele? Ninguém. Eles morreriam e ninguém trabalharia para eles. E também Faraó não permitiu que eles fossem no deserto, porque ele perderia os seus escravos. Então, a estratégia de Faraó é o seguinte: é aumentar a carga horária de trabalho deles, para eles ficarem tão ocupados, né, irmãos? Então, isso representa bem o mundo em que nós vivemos.
essas ocupações que nós temos quando aparece alguém para nos chamar para adorar a Deus, isso é uma estratégia antiga de Satanás. Ele aumenta a carga horária, aumenta as oportunidades, aumenta as diversões, aumenta um monte de coisas na vida do ser humano, para ele não ter tempo de pensar nas coisas de Deus. Ou melhor, Faraó ocupou o povo. Faraó não lhes destruiu, apenas ocupou o povo. Então, Satanás, para te ocupar nas coisas de Deus, ele é capaz de aumentar tudo, até oportunidades para te fazer crescer financeiramente. Se por meio disso tu enfraquece o teu desejo de adorar, de sair da libertação do pecado, ele aumenta tudo, até as coisas mais insignificantes da sua vida, ele aumenta o prazer, o desejo. Se por meio disso ele reduzisse o prazer por Deus, o tempo na internet, o tempo em conversas afiadas, em coisas desnecessárias, em preocupações tolas da vida, para que por meio disso você focasse naquilo e não no Deus Todo-Poderoso. Então, a história se repete, irmãos. Deus envia o seu mensageiro para anunciar a palavra de libertação para o seu povo, mas o povo se ocupa. O povo se ocupa, não Faraó que ocupa mais o povo, mas hoje em dia o povo se ocupa. As pessoas têm sempre uma ocupação quando falamos de adorar a Deus. Elas, quando não têm uma ocupação, elas inventam uma. Então, já não é mais Faraó que ocupa as pessoas hoje, elas se ocupam. Não importa as ocupações que você tem, o quão ocupado você, se todas essas ocupações te impedem de adorar a Deus, é uma estratégia de Satanás para te destruir, para te manter na prisão. Não importa o que você faz, não importa. Então, quero que vocês prestem bastante atenção naquilo que vai ser pregado hoje, sobre a estratégia de Satanás e sobre aquelas pessoas que não têm nem tempo para Deus, irmãos. Existem pessoas, irmãos, que parece que Deus foi injusto com eles, porque deu 24 horas para todo mundo e para ele deu 12. Porque nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo para nada. Quando o assunto é Deus, eles têm sempre alguma coisa para fazer. Então, eles ocupam, têm desejo de estar com as pessoas nos momentos que tinham que estar com Deus. Eles, como é que eu posso falar para vocês, irmão? Eles, como não conseguem reconhecer que não é a falta de tempo que lhes impede de estar com Deus, mas a falta de prazer, eles ocupam, eles inventam uma desculpa para falar que é falta de tempo. Olha, todo o tempo que você tem pertence a Deus. Tudo. E todo o tempo que você tem deve ser vivido para Deus. Todo o tempo. Tudo pertence a Ele, irmão. Então, eu quero que vocês pensem em algo. Se você estiver com muita sede, estiver no local de trabalho, você dará sempre um jeito de beber água. Você parar o que você está fazendo para beber água. Se você tem um monte de ocupações, você tiver sede, você vai parar para beber água. A razão pela qual as pessoas não têm tempo de estar com Deus no meio das ocupações é porque não têm sede dele. Não tem outra explicação. Mas é difícil assumir isso. É difícil você falar, olha, eu não tenho tempo para Deus porque eu não tenho prazer dele. As pessoas sempre inventam uma desculpa. O coração orgulhoso vai sempre dar um jeito de mentir a si mesmo. Passam anos, vou dar um exemplo para vocês, olha. Passam anos e anos, e você tem uma Bíblia, você nunca leu o Novo Testamento. Você vai falar que é falta de tempo. Mas não. Não é falta de tempo, é falta de prazer. E os homens com as suas supostas ocupações se ocupam, e parece que quanto mais eles se ocupam, mais culpado eles se tornam diante dos olhos de Deus. Os homens, eles são especialistas em se ocupar, irmãos. Imagina comigo algo, vocês que ouvem essa palavra, né? Uma pessoa que está muito ocupada para orar, está muito ocupada também para estar no céu. Uma pessoa que não tem tempo para estar com Deus aqui na terra, não pode alimentar a ideia que estará com Ele no céu. O que Satanás, o que a carne mais quer é te ocupar.
você for fazer uma análise na sua vida, você se ocupa com nada. Melhor, você se ocupa com muitos nada para não fazer nada para Deus, para não estar próximo de Deus. Então, nós vivemos numa geração, irmão, que as pessoas estão a correr atrás dos seus sonhos, estão ocupadas demais para pensar em Deus, mas que eles acham que estão a correr atrás dos seus sonhos, mas que no fundo estão a correr em direção do inferno. Estão ocupadas e ocupados com Deus. Eu gosto de dizer que há dois grandes obstáculos para a oração. Então, ou as pessoas estão muito ocupadas, ou elas são muito mundanas, para não ter tempo para Deus. Nos dois casos, ocupação ou mundanismo, nenhum caso é totalmente justificável. Nenhum caso. Olha, irmãos, havia um rei chamado Rei Henriques. Ele perguntou a um duque o seguinte: se ele havia observado o eclipse que havia passado no céu. O Rei Henrique respondeu: olha, eu não observei nada. Eu estou tão ocupado com as coisas da terra que não tenho prazer de olhar no céu. Não perco meu tempo em olhar no céu. Isso pode ser dito de muitos meus ouvintes hoje, que não pensam, que estão tão ocupados, que não conseguem olhar no céu. Eu falo para você, meu querido, não construa, não permita que as ocupações desse mundo te façam esquecer do mundo vindouro. Então, por que Faraó ocupou o povo no Egito somente para eles não pensarem na terra prometida? Então, como Faraó fala assim: olha, eu vou lhes ocupar com as coisas do Egito, com os trabalhos do Egito, para eles se acomodarem aqui. A estratégia deles não era destruir os israelitas, era lhes ocupar. As coisas que eles faziam, Faraó não ocupou o povo de Deus com coisas más. Tipo, Faraó não lhes falou: vem adorar os meus deuses. Faraó disse: vem adorar os meus deuses, mata alguém. Não, apenas eram coisas lícitas, eram trabalhos. Mas que no momento em que Faraó impôs aquela ordem para ele, o momento não era próprio, porque o momento era um momento de adoração a Deus. Então, e no momento de adoração, de prestar culto ao Senhor, que a nossa carne inventa desculpas. Isso é algo, irmão, que vocês não precisam de nenhuma prova. A tua vida diária é a prova disso. Então, se abrisse o coração de algumas pessoas que me ouvem hoje e sondassem no que ocupa o teu coração, você se envergonharia se as pessoas vissem isso. Porque não é Cristo. Um coração que está ocupado com Cristo não vai querer pensar em outra coisa senão em Cristo. Vai ter sempre tempo para Cristo. Então, irmãos, nós vivemos numa época onde Satanás, ele enche a mão de muitos homens, de muitos, a mente, para eles não terem tempo de se apegar à cruz de Cristo. Ele ocupa as pessoas, irmão. Eu vou falar de alguns tópicos hoje aqui que é o seguinte: ocupar a mente, ocupar-se com algo que não seja Cristo, ocupar-se com aquilo que vai destruir você, ocupar-se com lixo. Então, o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é sobre as nossas ocupações nesta terra não justificam a negligência das coisas do céu. Amém, irmãos? Esse vai ser o tópico, um dos tópicos do meu sermão. Nenhum negócio temporal, por mais importante que seja, pode justificar a negligência com a verdadeira religião, com os deveres religiosos, com as ordenanças de Deus. Se vocês forem abrir em Lucas, eu convido vocês para mim estarem comigo, né? Em Lucas, no capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 14:16. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, capítulo 14, verso 16, tá bom? Vou repetir.
Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Logo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Logo-te que me des por escusado. Ainda outro disse: casei-me e não possuí. Amém, irmãos? Agora, a gente vê uma história que havia um rei, um senhor, né, que realizou uma ceia e convidou um monte de gente para virem. Mas todos eles inventaram uma desculpa. Eles se ocuparam no momento daquela festa. O evangelista George White diz o seguinte: que essa parábola ensina, senão, que as mais legítimas vocações não justificam a negligência da nossos deveres religiosos. Mas que isso, que deixa claro que as pessoas não têm nenhum interesse pela verdadeira religião, ou melhor, para adorar o Senhor. A ceia de casamento, na qual que o texto fala, significa o evangelho. E esse servo que foi enviado para pregar a palavra simboliza os pregadores. E as pessoas que rejeitavam são os ouvintes. Mas o homem que se casou, recusou o convite, ele disse: eu não posso ir porque eu me casei. Qual a dificuldade dele pegar a sua esposa e ir para a ceia com ela? Não havia nenhuma dificuldade. Mas todos esses que foram convidados, ninguém disse que não queria ir. Ninguém disse: não, eu não vou. Todos eles arranjaram uma desculpa. Todos, mas todos. Irmão, por vergonha de admitir isso, eles inventam coisas, né? Então, não há nenhuma ofensa em comprar um boi, em comprar um terreno, em se casar, mas quando isso ocupa o lugar de Deus no nosso coração, isso acaba por se tornar um pecado. Acaba por ser como um ídolo. Tudo aquilo que ocupa o lugar do nosso coração, o lugar de Deus no nosso coração, é mal. Então, no verso 20 diz: olha, casei-me e portanto não posso ir. Ele finge que não pode ir, quando na verdade ele não quer. Não é isso que acontece conosco, com muitos dos ouvintes, que não têm coragem de falar que não querem, mas arranjam desculpa. Então, irmãos, muitos de nós, muitos dos ouvintes dessa palavra, estão ocupados com esse mundo, com os trabalhos desse mundo, que não tem prazer nenhum em trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, que rejeitam a ceia. E a palavra deixa claro que o Senhor que os convidou não se importou em saber qual desculpa que eles tiveram, mas se irou contra eles. Tipo, quanto melhor, mais boa for a desculpa, mais culpa o homem tem. Então, o Senhor não questionou nada. O Senhor não perguntou os motivos pela qual aqueles convidados não aceitaram. A Bíblia diz que ele se irou contra eles. Se irou. Então, irmãos, nenhuma ocupação nessa vida é saudável. Se ocupa, ou se mata, ou se... a tua vida espiritual. Nenhuma, nada, absolutamente nada. Qualquer coisa nessa terra que ocupe mais a sua cabeça do que as coisas do céu é uma estratégia que Satanás usou no Egito para aprisionar, para escravizar o povo de Deus. Essas ocupações mundanas. Então, Deus não vai perguntar com que você estava ocupado, ou como você gastou o seu tempo, mas vai saber o que você fez com o tempo que Ele deu para você, o que você fez para Ele. Todas essas pessoas aqui que casaram, que compraram bois, que compraram um monte de coisa, elas tinham tempo. Tinham tempo sim, irmãos. Então, em Obadias, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: a soberba do teu coração te enganou. Então, irmão, em Obadias diz: olha, a soberba do teu coração te enganou. Tudo aquilo que você apresentava como desculpa não era desculpa alguma. Era apenas uma forma de expressar a tua falta de interesse por Jesus Cristo. Porém, em pouco tempo, os homens serão convencidos de que os que perderam a sua alma em busca de riquezas, de prazeres, são tão indesculpáveis
quanto aqueles que perderam a sua alma em busca de prazeres sexuais ou nas bebidas. Embora que alguns dos meus ouvintes se ocupam em negócios, em estudos, em coisas, em busca por riquezas, que aparenta ser algo legítimo. A gente às vezes olha para uma pessoa que está nas drogas, um mendigo que perde o seu tempo catando lata, fazendo um monte de coisas, perdendo o seu tempo, e alguém que passa o tempo numa empresa, num trabalho, num estudo, e não tem tempo para Deus, diante dos olhos de Deus, tanto o mendigo que perdeu o seu tempo nas coisas erradas, como aquele que se ocupou tanto com seus estudos, com seu trabalho, ao ponto de não ter tempo para Deus, estão na mesma condição. A questão é como e em quem está focado o seu tempo, o que ocupa a sua mente. Então, ainda que as vossas ocupações possam assumir um ar de grande importância, quando comparados com aqueles que não têm se ocupam com coisas de não grande importância, quando colocados na balança divina, estão na mesma condição. Ainda que perante os olhos de Deus, ainda que perante os olhos dos homens, perdão, uma pessoa com um empresário, sei lá, tenha mais sucesso do que, se calhar, um usuário de drogas, uma pessoa que se entrega no álcool, na prostituição, diante dos olhos dos homens, aquele empresário que está fazendo dinheiro, pode ser que ele está aproveitando melhor o seu tempo. Mas diante dos olhos de Deus não é assim. Não. Irmãos, em Lucas, no capítulo 3, diz assim: não vos digo antes que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Tanto que se ocupa com crimes, como você que se ocupa com trabalho, ao ponto de ocupar o lugar de Deus em seu coração, vocês estão na mesma condição. Então o Senhor diz: olha, eu vos digo que se não vos arrependerdes, se não ocupares a mente, a vida, tudo que tens com Cristo, vocês vão perecer de igual modo. Então, é uma estratégia de Satanás nos fazer pensar que, enquanto estamos ocupados em nossos negócios, sem nenhum prazer de pensar em Jesus Cristo, estamos aproveitando o nosso tempo melhor do que alguém que está, às vezes, num prostíbulo. Mas é o fim que define tudo. Se o tempo não foi aproveitado com Cristo, então você não aproveitou o tempo melhor do que outra pessoa. Então, imagino que, diante disso que eu falei para vocês, no dia do juízo final, algumas pessoas vão tentar se justificar diante de Deus. Uma pessoa vai dizer: olha, eu não podia te servir, Senhor, porque eu estava muito ocupado a trabalhar, eu tinha família, eu tinha um monte de coisas. As pessoas vão inventar um monte de desculpa. Mas essa desculpa, imagina alguém falar assim: olha, eu tive muitos filhos, eu tive que trabalhar, eu tive que dar no duro, eu tive que dar o melhor para eles. Então é como se a pessoa falando dessas coisas tivesse que aumentar mais na sua culpa. É como se Deus olhasse para a pessoa e falasse assim: olha, você teve tempo para trabalhar, para estudar, para se formar, para tudo. Você só não teve tempo para mim, é isso. Então, eu consigo ouvir a voz do Senhor, principalmente em algumas pessoas que têm famílias, principalmente as pessoas que têm filhos, dizendo assim: olha, eu tive que trabalhar no duro, eu não tive tempo para pensar em religião, porque eu tive que dar o melhor no meu filho. Eu imagino Deus falando assim: olha, você acha que a comida, a roupa, é melhor do que eu para você dar para os seus filhos? É como se Deus falasse assim: você acha que tudo isso é melhor, é maior do que eu? Porque nós estamos numa geração, irmãos, quando nós falamos em dar o melhor para alguém, para os filhos, para a família, queremos dar tudo, menos Jesus Cristo. Então, isso é uma forma de ofender Deus, como se as coisas dessa terra tivessem mais valor do que o próprio Deus. Então, todas as desculpas que os seres humanos vão dar no dia do juízo final, vai ser usada contra eles, contra todos eles, irmãos. Dirá: olha, seria bom se ninguém tivesse dito nada do que tentar inventar uma desculpa. É como se Deus olhasse para as pessoas que se esforçaram muito para guardar riquezas nesse mundo e dissesse assim: olha, se você usasse o esforço que você usa para o teu emprego, para buscar a pureza, você estaria aqui comigo no céu. Alguém vai tentar se justificar dizendo: olha,
Eu não tive tempo para religião, porque eu tive muito doente, porque eu tive muitos problemas na família. E eu vejo Deus falar assim para eles: olha, por que você não orou? Por que você não buscou forças em mim? Então, irmãos, eu vos peço algo em nome de Deus. Ocupem-se com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor envia pessoas hoje para te falar da libertação que Ele quer fazer em sua vida, das ocupações desnecessárias. Eu vos suplico em nome de Deus, mais uma vez. Se Cristo não estiver em primeiro lugar na sua mente, no seu coração, Ele não estará em lugar nenhum. A gente pensa que é possível colocar Deus em segundo lugar. Não é possível. Ou Ele está em primeiro, ou Ele não está em nenhum lugar na nossa vida. Essa foi a ordem que Deus deu para Faraó. Vai, Moisés, liberta o meu povo. Mas Faraó os aprisionou e os ocupou. E a gente às vezes lê um texto como esse que nós lemos hoje e não conseguimos ver que estamos ocupados demais para pensar em Deus. Que é uma estratégia de Satanás. Eu falo para vocês que estão próximos aqui, ouvindo a palavra, ou vocês que estão distantes, ouvindo essa palavra, diante de Deus, diante de vocês aqui, diante desse céu e dessa terra, eu vos falo, não foi por falta de avisos ou de mensageiros da parte de Deus que Ele enviou para falar que você tem se ocupado demais com coisas desnecessárias. O céu, a terra e essa praça são testemunhas de que Deus, num domingo, enviou alguém para te falar que você está ocupado demais com coisas que não pertencem a Ele. Você está ocupado demais com nada. E que Satanás, o mundo, tem ocupado mais a tua mente do que Ele. Que os prazeres pelo futuro têm ocupado mais o teu prazer do que pela eternidade. Que você pensa mais no teu futuro do amanhã do que na eternidade. Então, irmãos, o Paulo hoje dizia o seguinte: me diz o que ocupa a sua mente, eu direi que é o seu Deus. O Deus que nós adoramos é aquele que ocupa a maior parte do nosso tempo, que ocupa tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que ocupa a sua mente, aquilo é o seu Deus. Então, irmãos, eu falo com pessoas hoje aqui que não ficam, o dia tem 24 horas, mas elas não conseguem ficar 30 minutos em oração durante o dia. Falo com pessoas aqui hoje que não conseguem tirar 1 hora do dia para ler a palavra de Deus. Falo com pessoas que têm tempo para tudo, falácias no trabalho, falácias com pessoas, mas não tem tempo para falar com Deus. Não é por falta de tempo, é falta de prazer. A Bíblia declara que esse Moisés que eu vos prego hoje, ele passou 40 dias no monte orando. Mas nós vemos hoje pessoas que não conseguem passar 40 minutos em oração para estar com Deus durante o dia. Tudo isso é estratégia de Satanás para te prender no mundo. A estratégia de Faraó é: prende o povo aqui, ocupe-os, lhes faça pensar como os egípcios pensam, lhes faça se ocupar com aquilo que os egípcios se ocupam, para não terem tempo para o seu Deus. Então, irmãos, o tempo bem aproveitado é aquele que é aproveitado com o Senhor, nosso Deus. Todo tempo que não é aproveitado com Deus é uma perca de tempo total. Quando eu falo em aproveitar o tempo com Deus, eu me refiro em fazer tudo pensando nele. Andar com os pés nessa terra, mas deixar o coração pensando no céu. Ninguém aproveita bem o tempo se não aproveitar com seu autor, com seu dono, que é Jesus Cristo, irmão. Os servos de Deus, vocês que me ouvem, meus queridos, vocês devem ocupar o vosso tempo com tudo. No trabalho, devem se ocupar em trabalhar pensando no Senhor. Na faculdade, devem estudar pensando na glória do Senhor. Nos negócios, devem ser justos com os preços, dando um preço para melhor glorificar o Senhor. Nos vossos lares, devem se esforçar para dar um testemunho pensando na glória do Senhor. Não apenas ocupar as coisas com as coisas a mente com as coisas do mundo, mas estar no mundo, mas com a mente ocupada com Cristo. Irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo é aqui nessa terra para você, Ele será no céu. Se Ele não é que ocupa a sua mente aqui, ou melhor, se Ele não é a sua maior e melhor companhia aqui,
ele não será a sua maior companhia na eternidade. Se ele não ocupa a maior parte do seu tempo, dos seus bens, do seu coração, do seu amor, do seu apreço, do seu desejo aqui, ele não vai ocupar em lugar nenhum. É aqui que você deve se ocupar com o Senhor Jesus Cristo, se quiser estar com Ele no céu. O céu deve estar aqui. O céu deve ocupar a maior parte do seu tempo aqui nessa terra. Tudo que você for fazer, deve fazer pensando nele, pensando no Senhor, na glória dele. Irmãos, aqueles que são de Cristo, de fato, vão se ocupar com Cristo, vão se ocupar com as palavras de Cristo, com os louvores de Cristo, com as promessas de Cristo, vão se ocupar com tudo. Assim como a água se ocupa o oceano inteiro, aqueles que estarão com Cristo no céu terão Cristo ocupando todo o seu coração, toda a sua vida, todo o seu entendimento, tudo. Então, irmãos, quero falar para vocês, se você não tem prazer em estar com Cristo aqui, você não estará com Ele na eternidade. É aqui que você deve se esforçar, tirar a maior parte do seu tempo para estar com o teu Deus. Se é que de fato Ele é o teu Deus, você deve estar com Ele, irmão. Fale pela manhã com Ele, vai para o trabalho com Ele, pensando na glória dEle, durma de noite descansando na presença dEle, mas faça tudo pensando nele, irmãos. Então, o que os anjos fazem no céu? Pensam comigo. Os anjos no céu, a única ocupação que eles têm é contemplar a beleza de Cristo, é adorar os atributos de Cristo, é obedecer às ordens de Cristo, é se prostrar diante de Cristo, é glorificar a beleza que é em Cristo. Os anjos só abrem a boca no céu para glorificar a Cristo. Tudo que ocupa o coração dos anjos no céu é Cristo. E se esse não for o teu desejo aqui nessa terra, você não estará com eles lá. Ocupe-se com o teu Senhor. O teu Deus hoje enviou o mensageiro dele para lhe falar: ocupe-se comigo. Então vocês pensam num homem chamado Moisés, que largou tudo, palácio, para estar com Deus no deserto, para se ocupar com seu Deus no deserto. Ele encontrou mais paz, mais prazer em estar no deserto com Deus do que no palácio sem o seu Deus. Nós precisamos estar com o Senhor, precisamos, assim como as águas do rio escorrem só para uma única direção, que todos os nossos pensamentos devem correr, devem ser dirigidos para o Senhor Jesus Cristo. Até parece que o povo de Deus lê a palavra, mas apenas vem como uma história. Essa é uma história que ainda hoje se repete. Já não é mais Faraó que prende as pessoas. É Satanás que prende as pessoas no mundo, no pecado. E elas sempre se ocupam com alguma coisa. Olha para aqui, olha para os vossos corações, olha para o teu dia a dia. Olha para o lugar onde nós estamos. Estamos a transmitir uma palavra de salvação, de libertação. As pessoas às vezes estão ocupadas com coisas fúteis. E eu vou repetir, a história se repete. Então, não permita que nada, por mais atrativo que for, ocupe sua mente por mais de 5 minutos, ao ponto de você não conseguir pensar em Jesus Cristo. Não permita isso. Qualquer coisa que ocupe mais a sua mente é algo mais do que Deus, é algo mal. Então, eu me surpreendo. Como é que vocês que estão vivos, meus irmãos, que sabem que em breve terão que morrer, apesar disto, gastam muito tempo se ocupando com coisas mundanas, sendo que deviam aproveitar os vossos últimos dias, preparando os corações para se encontrar-se com Cristo. Isso é surpreendente, irmãos. Como o esforço de muitos de vocês para conseguir as coisas do mundo tem sido maior do que para se ocupar com Cristo. Até parece que vocês não receberam uma promessa da vida eterna, uma palavra de libertação para os vossos corações. Meus queridos, eu tenho me questionado muito nos últimos dias que como é possível alguém que foi chamado para viver eternamente com Cristo no céu pense mais em coisas do mundo aqui na terra do que nele, do que na sua pátria, como o escritor aos Hebreus diz. Então, meus queridos, estamos tão distraídos que passamos horas e horas com falácias no trabalho, com falácias na faculdade, na escola, e não vemos o tempo passar, e quando assustamos conseguimos passar horas e horas sem pensar no nosso Deus, falando coisas mundanas. Então, olha, você precisa preparar-se, não se distrair. Satanás, Faraó não destruiu o povo, mas lhes ocupou, estava a lhes distrair para não pensarem no seu Deus. Todos os dias você deve
se preparar para encontrar-se com seu Deus, com seu Deus. Olha, pelo menos as pessoas que fazem programa aqui nessa praça. Todos os dias elas saem de suas casas com as suas melhores roupas, com os seus melhores trajes, para encontrar o seu próximo cliente. Usam as suas melhores roupas, os melhores perfumes, mas não tenho visto isso em muitos dos meus ouvintes. Não se preparam todos os dias para encontrar-se com Cristo. Não podemos permitir que o zelo, que o preparo de uma pessoa que faz programa seja maior do que o nosso preparo para encontrar-se com Cristo. Por R$20, as pessoas que fazem programa aqui nessa praça têm se preocupado em agradar mais os seus clientes do que muitos para agradar a Cristo. Nós somos chamados para estar na eternidade, meus queridos. O Senhor chamou você para estar com Ele. É com Ele que você deve ocupar o teu dia, o seu tempo, os seus pensamentos. Maior parte da sua vida, não maior parte, toda a sua vida deve ser para o Senhor. Tudo, irmãos. O David Brainerd, ele vai falar o seguinte. Ele diz assim: eu tenho desejado, nos últimos dias ele diz assim, tenho desejado chamar todos os meus amigos para persuadi-los a viver para Deus. Não pense que seja suficiente viver nos níveis dos cristãos comuns. Infelizmente, como são pouco proveitosas as conversas que eles têm em suas reuniões, as visitas deles, até mesmo daqueles que são chamados de cristãos, são fracas e débeis. E a consciência nada pode nos fazer, senão nos condenar pelo mau aproveitamento do tempo, enquanto passamos com eles, por causa das suas conversas desnecessárias. Irmãos, ouvem o que esse homem diz. Ele diz assim, olha, como é possível? Eu tenho vivido, desejado chamar todos os meus amigos a viver-se com Cristo. Ele chega a dizer, não é possível viver uma vida em satisfação com Cristo nos níveis do cristãos comum. Ele ainda fala o seguinte, olha, eu tenho sentido que tenho perdido muita falta de tempo quando eu recebo visita de supostos cristãos, porque falam muito da terra e pouco do céu, e a consciência tem me acusado pelo mau aproveitamento do tempo. Oh, meus queridos, eu falo para vocês, entreguem-se ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho ficado agoniado algumas vezes, tenho pregado para pessoas que eu acredito que deviam pensar no céu, mas pensam mais nessa terra. Eu me surpreendo, meus queridos. Se vocês foram chamados para estar no céu, é de lá onde vocês devem buscar alegria, paz. Alguns dos meus ouvintes se acomodaram tanto com as coisas do mundo que não conseguem mais pensar no céu. O esforço que eles têm para conseguir roupa, dinheiro, salário, tem sido maior do que para conseguir pureza e santidade. Não tem muita diferença com muitos mundanos. A diferença é que uns vêm para o culto no domingo, mas se não proceder mundano na semana, é igual. Então o Senhor fala com você hoje. Sai do Egito, assim como Ele libertou o seu povo. Ele libertou o seu povo por completo. Ele libertou o seu povo por tudo. Ele tirou o seu povo, tudo, saiu tudo. Ele deixou tudo. As coisas do Egito ficaram para trás. E tudo se fez novo. Os teus pensamentos têm que ser novos. Tem que ser renovados. Tem que ser pensamentos de Jesus Cristo. Eu convido você a pensar sobre isso hoje. Em orar sobre essa palavra. Em fazer uma análise no teu coração. O que tem ocupado a sua mente, a sua vida. Quem tem maior parte do seu tempo? Vivemos numa geração que as pessoas não conseguem ficar mais de 5 horas sem celular, mas conseguem ficar mais de 5 horas sem orar. Não conseguem ficar muito tempo sem falar com as pessoas, mas conseguem ficar muito tempo sem falar com Deus. Vivemos numa geração que conhece a palavra de libertação, mas vivem escravos. Escravo dos desejos, escravo das vontades, escravo do pecado. Então ocupe-se. Ocupe a maior parte do seu tempo lendo a palavra do Senhor. Convido você a pensar sobre isso. Convido você a fechar os teus olhos, a refletir sobre essa palavra.